Fala pessoal, Guga Almeida, analista de investimentos, economista comportamental, e no vídeo de hoje eu quero te explicar como eu analiso o ciclo dos preços na Bolsa de Valores com uma estratégia única que eu desenvolvi nesses meus quase 20 anos de Bolsa de Valores. O que a gente tem que entender que existe uma leitura, uma interpretação sobre o ciclo dos mercados. No ciclo dos mercados a gente sai de um ambiente de otimismo, até porque quando nós investimos na Bolsa de Valores nós temos que estar otimista, imaginando que o futuro vai ser melhor do que o presente. Então faz sentido eu investir, comprar ações, imaginando que no futuro eu vou ter mais dinheiro do que eu tenho hoje no presente. E esse ciclo do mercado, ele vai se desenvolvendo onde sai de uma situação de otimismo, vai para uma situação, de certa forma, da situação de entusiasmo, nós partimos para uma situação de euforia. Numa situação de euforia, se a gente for parar para pensar, a gente não raciocina muito bem. A gente acredita que as coisas vão continuar agindo da forma como estão por mais tempo do que realmente elas vão agir. Eu acho que no otimismo a gente está com uma certa racionalidade. Numa questão de euforia, a racionalidade ela foi reduzida e muito mais as vontades, as emoções, elas estão aflorando. E aí, de fato, nessa fase de euforia, que é acima do entusiasmo, o mercado ele começa a tomar risco desnecessário, Ele começa a interpretar que situações negativas não vão causar nenhum problema para o mercado. A gente viu isso no início desse ano de 2020 com a questão do coronavírus. O coronavírus foi o problemão do ano e a gente teve um mês onde o mercado não deu bola para o coronavírus. Então fica esperto, fica entendendo sobre essa questão do otimismo até essa questão de euforia. Quando a gente termina nessa parte de euforia, a gente começa a entrar num processo negativo, um processo de correção, que passa por alguns pontos. Quais pontos são esses? Vamos lá. O primeiro ponto é o ponto da ansiedade, porque vai passando o tempo, o preço não vai se desenvolvendo e aquilo que não era um problema começa a parecer ser um problema. A gente teve isso em janeiro desse ano. Depois, a segunda fase é uma fase de negação, que aconteceu logo ali depois que a gente teve o evento do carnaval, A bolsa caiu com muita força num único dia ali, logo depois do feriado de carnaval, e muitas pessoas entenderam que aquilo era uma região de oportunidade. Falava-se de oportunidade. Por quê? Porque estava se negando a questão do problema em si. E aí passa-se por uma fase de medo, depressão, pânico, até que chega numa fase de capitulação. O que é uma fase de capitulação? Aquela fase onde também fica exageradamente pessimista. Então a gente estava num ambiente exageradamente otimista e vai para um ambiente exageradamente pessimista, fazendo com que os preços fiquem muito depreciados frente ao verdadeiro valor que se tem. Nós vimos empresas aí caindo 90% ou mais, como foi o caso da Azul, da companhia aérea, pela questão da pandemia. Nós vimos aí quedas muito expressivas, empresas como Vale, como Petrobras, como Magazine Luiza, Via Varejo, enfim, a gente teve aí ativos que caíram mais de 50%, alguns ativos chegando a cair 90%. Então foi um exagero de contexto. Quando terminamos essa fase, nós entramos num período de depressão. Acaba que o período de depressão, nós não damos bola para as coisas boas. A gente não consegue enxergar positividade, a gente só enxerga coisas ruins, negativas. É mais ou menos a questão que nós sentimos quando nós estamos deprimidos. A gente não enxerga coisas boas podendo acontecer. E se a gente parar para observar, esse ano nós tivemos 20 pregões de queda, de fato, de tendência de baixa, e nós tivemos quase que 200 pregões, mais de 200 pregões em tendência de alta. Ou seja, nós tivemos um ano positivo para quem estava negociando, estava investindo no mercado, mas em função de toda essa tendência de baixa, todo esse ciclo, essa etapa do ciclo que nós vivemos de baixa, os participantes não conseguiam ser otimistas, não conseguiam ter bons olhos para a situação, para as condições. Quando a gente passa por essa fase de depressão, o mercado ele começa a reagir. A nossa bolsa da mínima
em 3 dias ela subiu 25%, como vocês podem ver aqui nesse gráfico. Depois da fase de depressão, nós entramos numa fase de esperança. O mercado ele volta a imaginar que pode vir a ficar positivo. Nós entramos na nossa fase de esperança ali naquele período logo após a saída do Sérgio Moro. É interessante, né? A saída do ministro da Justiça, e nós entramos ali numa fase de esperança dos mercados. A gente começou a ter mais clareza sobre essa questão política aqui dentro do Brasil. A partir daquele momento, nós começamos a ver a nossa bolsa começando a ter um certo alívio. Saindo da fase de esperança, entra nessa fase de alívio. Bolsa subiu naquele período ali mais de 30%, e aí volta o otimismo, volta aquela narrativa do Fear of Missing Out, o famoso FOMO, né? O medo de ficar de fora dos mercados. E aí entrou um ambiente de otimismo, sofremos um período de correção, né? Faz parte do processo, um período de queda de... Não passou ali da região de 10%, e aí depois esse rally de final de ano, logo depois do período de lockdown, mostrando que realmente a gente estava numa outra fase do ciclo. A gente olha para o passado com uma tranquilidade muito grande. Por quê? Porque agora que já passou, a gente consegue de fato ir tangibilizando cada uma dessas etapas do ciclo. O difícil é no presente, no hoje, falar, ok, estamos em determinada fase. Mais uma vez, ter teorias de passado, principalmente na interpretação dos movimentos na Bolsa de Valores, fazem todo sentido. Você pode pegar uma plataforma, por exemplo, de análise técnica e hoje fazer grandiosos backtests, grandiosas otimizações sobre a questão do passado. Mas você não consegue fazer isso em relação ao futuro. Mas o passado não reflete o futuro? Não principalmente em tempo. A gente vê um mundo em constante evolução e a gente precisa ter uma ferramenta, uma análise que nos permita participar, sim, dos movimentos de tendência do mercado, mas que também se permita viver essas questões de evolução do mercado. E foi por isso que eu desenvolvi a abordagem da geometria comportamental. Foi para que eu pudesse, de verdade, interpretar o que está acontecendo, interpretar o que aconteceu, mas principalmente ter uma certa condição de montar uma matriz de possibilidades futuras. Não é que eu tenha um único cenário, não, eu tenho uma matriz de cenários que eu vou entendendo e vou dizendo, olha, esse me serve, esse não me serve. Se existe uma compra e existe uma venda, nós temos uma pessoa que está acreditando na alta e nós temos uma pessoa que está acreditando na baixa naquele mesmo instante, naquele mesmo preço, naquele mesmo volume financeiro. E é isso o mercado. O mercado não tem uma verdade absoluta. Só que o mais engraçado disso tudo é que existe uma estrutura de comportamento, que a gente consegue mensurar elas com movimentos em M's e W's. Então olhe o momento atual do Ibovespa. Olha esse ano. Perceba esse ano. Olha como o comportamento que nós tivemos de baixa e o comportamento que nós estamos tendo de alta é um grande movimento que tem uma característica de W. Nós estamos nos desenvolvendo num W. Então nós tivemos uma janela de oportunidade grandiosíssima esse ano. Foi muito interessante, por quê? É que nós tivemos uma oportunidade de já estarmos surfando a parte de alta do ciclo. E quando você olha essa possibilidade atual do ciclo, o que eu enxergo? Né? Primeiro, a geometria comportamental tem várias naturezas de estruturas. Né? A gente tem uma estrutura de expansão, nós temos uma estrutura de final de ciclo, nós temos uma estrutura de correção, nós temos uma estrutura lateral e estrutura especiais. Então existem essas naturezas de estruturas, M's e W's, né, com essas configurações. Então cada tipo de estrutura impacta no pensamento dos investidores de uma maneira diferente. E no atual ciclo, no atual momento, nós estamos caminhando para um nível de estrutura de final de ciclo. Então nós estamos surfando uma tendência de alta que iniciou lá em 2016, tivemos essa movimentação de queda aqui em 2020 e agora, né, nós estamos tendo, em função de toda a volatilidade que se teve nesse ano de 2020, uma situação que traz uma condição de uma estrutura de final de ciclo. Estrutura essa que tem o seu ponto intermediário, e por isso que tem uma classificação de estrutura de final de ciclo, na região acima de 61,8% de toda a queda que nós tivemos. Esse movimento aconteceu entre julho e agosto de 2020. Depois passamos por um período de correção e entramos nesse último rally de alta. Pode mudar a configuração? Podemos ver uma expansão desse ciclo? Claro que sim. Mas
nós temos uma região muito importante para ser superada dos 132 mil pontos do índice Bovespa. Então nós estamos num processo de alta e ele tende a buscar essa região de 130 mil pontos do Ibovespa. A partir daí, entramos num grande desafio. Dos 130 mil pontos até os 150 mil pontos, teremos aí um período que vai ser muito importante para o ciclo todo que está por vir. Precisamos sim, eu consigo perceber no comportamento do preço no tempo, a importância de, nessa região de preço, vir as benditas reformas que tanto a gente espera aqui dentro do Brasil. De fato, a condição que nós temos do preço na Bolsa de Valores, em função de todo o ciclo de alta que iniciou em 2016, em função de toda a estrutura de comportamento que nós tivemos em 2020, nós entramos numa região que é de muita fragilidade de comportamento por parte dos participantes. Então é extremamente importante que a cotação do índice Bovespa consiga continuar evoluindo, os mercados continuem positivos e otimistas e que a gente consiga navegar lá para a região dos 150 mil pontos para mudar, toda uma atmosfera que a gente tem por parte dos participantes na Bolsa de Valores. O que acontece é que cada um de nós na Bolsa de Valores tem um pensamento diferente. Tem pessoas que acreditam em queda, Falava-se muito esse ano sobre colapso, sobre quedas muito fortes. E tem pessoas que são otimistas com o mercado, que elas acreditam que a humanidade vai conseguir superar, que novos empresários, novos empreendedores vão surgir e isso vai renovando os mercados. Eu acredito com certeza que existem essas duas grandes forças e a gente precisa escolher uma delas para negociar, para trabalhar. Então, todas as teses utilizando a leitura do ciclo dos preços, a gente utiliza uma das primeiras pernas, ou seja, se eu estiver olhando um M, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a primeira perna do M e a partir dela eu vou conseguir criar o quê? A minha medição, o meu parâmetro, a minha forma para entender quais são as possibilidades que eu tenho do movimento contrário, ou seja, do movimento da queda. Então, eu estou navegando numa possibilidade, eu estou navegando num momento de alta nesse ciclo atual, onde nós estamos aqui trabalhando na casa dos 119, 120 mil pontos, onde eu enxergo que esse ciclo ele tem espaço para continuar primeiro até 130 mil pontos, 132 mil pontos, e depois até 150. O fato do ponto intermediário ter sido acima de 61,8 cria-se uma grande fragilidade no atual momento, na atual cotação, chegando ali entre 120 mil pontos e 132 mil pontos. A gente tem muita fragilidade. Se vier de fato alguma coisa negativa, nova, que o mercado não está conhecendo, e isso de certa forma impactar muito forte na economia, nós podemos sim ver correções muito fortes, muito intensas no mercado. Caso contrário, a gente segue a tendência de alta. Então cada um tem uma estratégia. Eu gosto sempre de ser um otimista, porém com o dedo no gatilho. O que seria o dedo no gatilho? Se por acaso as coisas não acontecerem como eu imaginava, eu vou zerar as minhas posições e espero o mercado corrigir, espero o mercado vir para os níveis de preço onde fecha ciclos de baixa e volto com a minha cabeça otimista, volto para as compras para buscar todo o movimento de alta que ele vai acontecendo conforme os pessimistas começam a se tornar neutros e depois otimistas. A gente cada vez mais tem que estar atentos aos ciclos dos preços, ao momento do mercado, para que a gente possa tomar boas decisões em relação ao que fazer com o nosso dinheiro. E ficamos à mercê das casas de análise, agências de notícias, instituições financeiras, analistas independentes e até mesmo influenciadores. E o que eu quero de fato que cada vez mais pessoas possam fazer é investir com liberdade, liberdade de escolha, que entendam de fato a relação de risco-retorno em cada uma das situações. Porque somente assim nós poderemos adquirir o conhecimento necessário para atingir os objetivos que nós de fato queremos. Um conhecimento profundo dos ciclos me possibilitou gerar a rentabilidade que eu preciso para ter a minha liberdade. Espero que você também consiga desenvolver a sua liberdade. Quer saber mais sobre os ciclos dos preços? Me acompanhe no meu Telegram, que está na descrição, e assim como no meu Instagram, que diariamente estou postando conteúdos que eu tenho certeza que serão do seu
interesse. Um grande abraço, tchau!